Olá, o trabalho em si que eu estou apresentando é sobre a obra do livro de Vidas Secas, de Graciano Ramo, que envolve o calor e a temperatura como uma prática interdisciplinar entre a literatura e a física. A obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, tem um trecho que ele comenta que o sol queimava sem piedade o chão que estava tão quente que parecia arder sobre os pés, descalço. Aí aqui, o conteúdo de física que pode ser trabalhado nessa literatura desse livro. A gente pode trabalhar o calor e a temperatura, a sensação térmica, a transferência de energia de calor. O objetivo da aula seria o objetivo da aula compreender, compreender a diferença entre calor e temperatura, também relacionar os fenômenos descritos em um texto literários com os conceitos da física e também desenvolver a capacidade de interpretação crítica do texto. Também na metodologia, coloquei duas etapas. A primeira etapa seria ler o livro do Vidas Secas. Aí também teriam perguntas disparadas, que seriam que quando o autor diz que o chão parecia arder, ele está falando de calor ou temperatura. Aí teria uma discussão com a turma, perguntando sobre essa pergunta. Também teria na metodologia a explicação curta do que seria calor e temperatura e teria uma atividade prática para medir a temperatura da água em dois copos. Uma água que seria água fria e outra aquecida. E seria utilizado um termômetro simples ou algum aplicativo de celular. Na discussão final, a gente teria de se relacionar o experimento com o texto lido. E na avaliação, a participação das discussões em sala, que seria uma discussão com a sala, com os alunos sobre esse trecho. As respostas seriam escritas individuais, teria que explicar com as palavras deles sobre a diferença entre calor e temperatura a partir do trecho lido. Aí os recursos didáticos para a aula seriam o livro Vidas Secas, teria termômetro simples ou algum tipo de aplicativo, um copo de água fria e aquecida, teria que ter o quadro branco e pincel. E a consideração final é que a física pode ser encontrada até em textos literários. No diálogo entre a ciência e a leitura, torna a aprendizagem mais significativa. A interdisciplinaridade enriquece a compreensão dos conteúdos. Aqui é uma das partes do conteúdo que seria para o plano de aula, sobre esse livro aqui de Vidas Secas. Deixa eu ver se consigo compartilhar a apresentação do meu plano de aula. Acho que chegou. Aqui temos o plano de aula, que seria para o primeiro ano do ensino médio. O tema da aula seria a diferença entre calor e temperatura, que seria uma aula de 50 minutos. Aí, os conteúdos seriam ler o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Aqui o trecho que teria destaque sobre a diferença entre calor e temperatura, que seria o sol que queimava sem piedade, o chão que estava tão quente que parecia arder sobre os pés descalços. Aqui os conteúdos que seriam trabalhados na disciplina de física, os objetivos, a metodologia, a avaliação e os recursos, que eu também já falei, e a consideração final. E é isso.